Muito bem, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, vocês, meus irmãos de Ideal Espíritas, em instantes estaremos reproduzindo mais um programa da Leva da Web Rádio Estação da Luz. Mas antes vamos falar da página Estação da Luz Espírita. Lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Por isso nós reunimos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas, os livros da codificação, palestras, áudios, vídeos, textos, obras suplementares, e agora reproduzimos os programas oriundos da Web Rádio Estação da Luz. Uma programação seleta. Aqui você vai encontrar as obras ou material espírita que atenda às suas necessidades de estudo, de pesquisa e para o seu lazer. Portanto, a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é divulgar a doutrina. E hoje nós vamos reproduzir um programa simplesmente excepcional. Programa número 43, A Vida no Mundo Espiritual, estudando as obras de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com a nossa querida irmã lá do Rio de Janeiro, Silva Almeida, aqui na Web Rádio Estação da Luz. E aí, neste programa, a Silva faz uma viagem no capítulo 8º do livro Nosso Lar. Ela faz uma retrospectiva dos pontos principais do capítulo 7 e passa para o capítulo 8º, Organização de Serviços. Portanto, um programa simplesmente excepcional. E aí agradecemos a você por estar conosco e convidamos para mais esse programa. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa. Nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora mais um programa A Vida no Mundo Espiritual, estudo das obras do Espírito André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Nesse início do nosso programa, nós estamos estudando a obra Nosso Lar, primeira obra da série André Luiz, que é composta de 13 livros, né? Mas, como todos sabem, esta é uma rádio espírita, esse é um programa espírita, e nós temos por hábito iniciar todas as nossas atividades com uma prece, rogando aos amigos espirituais que nos fortaleçam, que nos orientem e que nos auxiliem na condução do programa. Vamos então agora, convidamos todos, orar juntos pelo bom andamento do nosso estudo desta tarde. Vamos à nossa prece. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido mestre, nosso amigo, guia e modelo da humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na compreensão de tudo o que iremos estudar. Muito obrigada pela presença amiga. Muito obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que nós possamos realizar este programa da melhor forma, exatamente da maneira como os amigos espirituais do plano espiritual superior, Deus, Jesus, desejam que seja realizado. E assim, em nome de Deus, de Jesus e de toda a espiritualidade maior que conduz este programa, está aberto o programa A Vida no Mundo Espiritual, estudo das obras de André Luiz. Muito bem, meus queridos, nós hoje vamos começar um novo capítulo, né? Nós iremos começar o capítulo 8, denominado Organização de Serviços, né? Esse é o capítulo 8. Mas antes, como nós já estamos habituados, né? Nós vamos fazer um breve resumo do que foi o capítulo anterior, o capítulo 7. E no capítulo 7, intitulado Explicações de Lísias, nós tivemos basicamente o seguinte. André Luiz descreve nesse capítulo sua dificuldade de adaptação à nova vida. No nosso lar, a natureza apresentava-lhe aspectos melhorados em relação à terra. Grandes árvores, pomares fartos, jardins deliciosos e cores mais harmônicas. Todos os edifícios com flores à entrada. Lindas aves cruzavam os ares. Entre árvores frondosas, animais domésticos. Lísias explica que há regiões múltiplas, segundo hierarquias morais. Observe que, 2 pontos aqui, né, nesse resumo. Primeiro, que André vê que lá em Nosso Lar, tudo se apresenta, né, semelhante à Terra, só que melhor, né, com um aspecto melhorado. E outro detalhe aqui, muito importante, é quando Lísias explica, né, que há regiões múltiplas e que essas regiões, elas são organizadas de forma hierárquica, mas que o que conta é a moralidade, não é? Então, a hierarquia é uma hierarquia moral, né? André Luiz pergunta pelos seus pais, né? Que o antecederam no retorno à pátria espiritual, mas que até agora ele diz que não o procuraram. Então, Lísias lhe informa que a sua mãe habita esferas mais altas
é um espírito mais evoluído e está num plano espiritual mais elevado do que aquele plano onde se encontra nosso lar. Porém, ele explica para André que a mãe dele tem ajudado ele todo o tempo. Dia e noite, a mãe de André o auxilia em tudo que está ao seu alcance. E nós vamos lembrar também que a mãe de André sempre orou e pediu para que seu filho fosse resgatado das regiões umbralinas, né? Mas nós sabemos que, não obstante as preces de sua mãe, era muito importante que André desejasse ser socorrido e que pedisse a Deus esse auxílio. E foi justamente no momento em que ele, cansado de sofrer naquelas regiões, ele pede ajuda a Deus, ele ora fervorosamente e então consegue entrar na faixa vibratória do auxiliar, né, Clarencio, do ministro Clarencio, então ele consegue ser socorrido e levado para nosso lar. Bom, esse é mais ou menos o resumo do que nós já estudamos até agora, né? Então vamos pegar o capítulo de hoje, que é justamente o capítulo 8, Organização de Serviços. Nesse capítulo, nós vamos entender um pouquinho de como se dá a organização administrativa, vamos dizer assim, de nosso lar. Então, vamos lá. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Então, depois que André já estava algumas semanas, né, em tratamento de um hospital de nosso lar, ele pôde sair do hospital e caminhar pela colônia Nosso Lar em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo minhas íntimas conjecturas, esclareceu o solícito. Então, o que acontece? Depois de algum tempo no hospital, André finalmente tem condições de sair e vai dar um passeio por nosso lar com Lísias. E ele observa que era tudo assim muito organizado, né? Avenidas com árvores frondosas e muito movimento, muitas pessoas andando de lá para cá. Muito diferente, né, da ideia que muitos fazem de o que seria a vida após a vida, né? Alguns pensam que seria o nada, né? Que você desencarna, vira fumaça e tudo mais. Outros pensam que se você for bonzinho, você vai para o céu e ficar lá o tempo todo, né? Sentado em cima de uma nuvem tocando harpa. Ou, se você foi malzinho, ficará no inferno sofrendo. Então, essa, em geral, é a ideia que as pessoas alimentam, algumas ainda, ou alimentaram durante muitos séculos. Mas André nos chama a atenção justamente aqui, nesse ponto, com relação ao fato de que o trabalho era uma constante para todos ali em nosso lar. Existia muito trabalho e as pessoas absolutamente não estavam ociosas. Ele observa que todos andavam para lá e para cá, sempre com alguma coisa em suas mentes, alguma coisa por fazer. E ele observa também a maneira muito simpática como olhavam para ele, alguns o cumprimentavam e tudo mais, sempre de uma maneira muito, muito solícita. E, naturalmente, aquilo tudo para ele era muita novidade. E Lísias, o seu cicerone, vamos dizer assim, percebendo, né, as inúmeras interrogações que deviam estar na mente de André, começou a esclarecê-lo de uma maneira muito solícita. Isso Lísias explicando para André, estamos no local do Ministério do Auxílio. Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais,
representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição, o Ministério do Auxílio. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes. Olha que interessante que ele vai falar aqui, ó, do que é feito no Ministério do Auxílio, né? Então, ele diz, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, que são as rogativas, as preces, né? As preces que nós realizamos são ouvidas no Ministério do Auxílio. Selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral. André Luiz, naturalmente, foi socorrido no umbral por uma dessas turmas de socorro, né? Então, lá no Ministério do Auxílio, eles ajudam doentes, ouvem rogativas, selecionam preces, preparam reencarnações, organizam turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, nós vemos que aqui em nosso lar existe um departamento específico para auxiliar a todas as pessoas, todos os espíritos, sejam eles encarnados aqui na Terra, passando por dificuldades, ou desencarnados em sofrimento nas zonas umbralinas. E ele está dizendo justamente isso. Então, as tarefas deste ministério, que é um dos ministérios do nosso lar, deste ministério intitulado Ministério do Auxílio, ok? Há então em nosso lar o Ministério do Auxílio? Perguntou André Luiz. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação dos que nos presidem os destinos, né? Então, aqui nós vemos que no plano espiritual existe, como em tudo no universo, uma grande organização. E aqui em nosso lar, André ficou surpreso quando Lísias lhe disse que existia um Ministério do Auxílio. E ele disse que todos os serviços de nosso lar são distribuídos numa organização que vai se aperfeiçoando a cada dia. Diferentemente das nossas questões aqui na Terra, não é? Que nós temos, às vezes, organizações que, até ao invés de se melhorarem, elas vão ficando piores, infelizmente, não é? Algumas melhoram, mas outras se deterioram e ficam piores. Em nosso lar, no plano espiritual, organizações administrativas vão se melhorando, se aperfeiçoando a cada dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Quem são esses que presidem os destinos? Dessas pessoas que habitam as regiões espirituais. Naturalmente, que são espíritos evoluídos. Nós vimos aqui que a hierarquia é determinada pela evolução moral. Então, no plano espiritual, não existem, digamos assim, aquele famoso QI, né? Quem indicou, né? Não existem, digamos assim, preferências com relação a esse ou aquele espírito para que ele ocupe alguma posição de orientação. O que vai determinar a sua posição de orientador, de administrador das colônias e dos locais do plano espiritual superior é justamente a sua evolução moral. Quanto mais evoluído, maior será a hierarquia dos espíritos e maior será a sua capacidade de auxiliar e orientar a todos, né? Então, é muito bom quando nós vemos como o plano espiritual é perfeito, né? Como o plano espiritual é perfeito, onde não existe nenhum tipo de atuação que não seja absolutamente estabelecida, baseada em mérito, em capacidade, em moralidade. Então, é tudo muito perfeito. É por isso que nós sempre devemos nos lembrar, não é? De que
a espiritualidade, tudo que ocorre aqui, ocorre porque Deus permite que ocorra e porque Deus autoriza os seus prepostos, né, para que eles façam as suas determinações, executem as suas determinações. Então, efetivamente, tudo que ocorre aqui vem por uma determinação do alto, mas uma determinação de Deus. E os seus trabalhadores, os seus prepostos, são espíritos de elevada hierarquia moral também. Isso nos faz pensar, não é, que tudo, então, mais ainda tem que estar correto, né? Porque são fatos estabelecidos e orientados por Deus e executados por seus prepostos, seus ministros divinos, que também estão naquela posição porque efetivamente tem moralidade suficiente para ali estar, ok? E aí, então, Lísias continua explicando, né? Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu Lísias. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Então, Lísias diz, né, que o governador de nosso lar tem 72 colaboradores auxiliares diretos. Estes 72 são os ministros de nosso lar. A colônia nosso lar, que é essencialmente uma coluna de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios. 6 ministérios orientados, cada qual, por 12 ministros. Então, observa só, tem o governador de nosso lar, e tem 72 ministros, e esses 72 ministros estão distribuídos 12 a 12 em 6 ministérios. Então, nosso lar é composto por 6 ministérios e mais a governadoria, né? Para cada ministério de nosso lar, nós temos 12 ministros, né? Então, 12 ministros vezes 6 vão ter 72, né? E aí, o que acontece? Temos os ministérios, aí ele vai agora enumerar, né, os ministérios, esses 6 ministérios de nosso lar. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, ministério da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros, que são o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação e do Esclarecimento, esses 4 ministérios, diz Lísias, nos aproximam das esferas terrestres. Então, esses 4 ministérios estão mais diretamente ligados aqui à Terra e às nossas necessidades, né? Os 2 últimos, que são o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina, nos ligam, ou seja, ligam o nosso lar ao plano espiritual superior. Então, dos 6 ministérios, 4 estão mais ligados às necessidades da Terra e 2 estão mais ligados a planos espirituais superiores, né? Visto que a nossa cidade espiritual é uma zona de transição. Então, nosso lar é uma zona de transição, não é? Entre os mundos menos felizes e os mundos mais evoluídos, né? Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Então, ele mostra que os serviços mais simples, mais grosseiros, acredito eu, mais próximos às necessidades terrenas, estão concentrados no Ministério da Regeneração. E os serviços mais sublimes, mais elevados, estão no Ministério da União Divina. Eles ali estão no Ministério do Auxílio, não é nem no de Regeneração e nem do União Divina, né? Eles estão no Ministério do Auxílio. E o Ministério do Auxílio, né, é aquele que é chefiado, né, por Clarencio. Clarencio é um
dos 12 ministros, Clarence, que foi quem resgatou André Luiz no umbral, que também o visitou e tudo mais. Clarence é o chefe direto deles ali, e é um dos ministros do Ministério do Auxílio. Repetindo aqui, nós vamos ver as tarefas desse ministério, do qual Clarencio é um dos ministros responsáveis, né? Então, o Ministério do Auxílio, ele atende aos doentes, ele ouve rogativas, ele seleciona preces, prepara reencarnações terrestres, organiza turmas de socorro ao umbral e aos que choram na terra também, e estuda soluções para os processos de dor. Então, veja a grande importância desse Ministério do Auxílio, como ele abrange situações bastante importantes, né, ligadas essencialmente às necessidades nossas aqui da Terra. Então, ele atende às preces, ele cuida dos nossos enfermos, ele organiza as nossas reencarnações, auxilia espíritos que estejam em sofrimento no umbral, não é? Então, é muito, muito interessante esse trabalho enorme de assistência e socorro que é realizado pelo Ministério do Auxílio, do qual fazem parte Lísias, não é? O enfermeiro prestimoso que está cuidando de André Luiz, e o ministro Clarencio, um dos 12 ministros que estão à frente do Ministério do Auxílio. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido: oh, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Quem imaginaria? Não é? Quem imaginaria? E André fala o que muitos de nós também poderíamos falar, até que tivéssemos tomado conhecimento desta obra magnífica de André Luiz, que nos relata isso. Por isso, o nome do nosso programa é A Vida no Mundo Espiritual. Porque estudando as obras de André Luiz, não é, que nos foram trazidas pela maravilhosa psicografia, né, de Chico Xavier, nós hoje sabemos exatamente como é a vida após a vida, como é a vida no plano espiritual. E André diz, né, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão complexas, né, tão completas depois da morte do corpo físico. E a Elísias continua: sim, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. Olha essa frase. O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. Efetivamente, né? Como nós nos iludimos aqui na matéria. Como nós valorizamos a vida na matéria, nos achamos matéria quando, na verdade, somos espíritos. E por nos acharmos tão matéria, tanto matéria e tão pouco espírito, né, é que nós não damos o devido valor à vida espiritual. Muitas vezes nem acreditamos que ela possa existir. A maioria de nós, na carne, acredita que após a morte do corpo físico é um nada, quando, na verdade, esta morte não existe, né? Nós continuamos tão vivos quanto antes, apenas desvencilhados desse corpo de carne que envolvia, para a nossa romagem terrena, o nosso espírito imortal, né? E aí ele continua aqui: o homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Tudo que ocorre na Terra, não é, vem do plano espiritual. Obviamente que os desmandos que ocorrem aqui ocorrem em virtude do livre-arbítrio que é mal direcionado por nós encarnados, né? Então, a natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva,
transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Então, ele fala da natureza, né? A natureza que se transforma em jardim, quando ela é bem orientada pela mente do homem. Claro, nós sabemos que a nossa mente é um potencial enorme, que ela pode criar tudo que nós desejarmos. Por isso que nós sempre recomendamos alimentar bons pensamentos, boas ideias, porque o pensamento é força, né? Pensamento é força. E tudo que nós pensamos, nós acabamos plasmando. E ele vem e nos fala justamente disso aqui. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem, né? E o pensamento humano selvagem na criatura primitiva transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Olha que lindo, né? Ele diz que o pensamento, né, da criatura, até mesmo o pensamento da criatura selvagem, aquela mais primitiva, ela vai se transformando em um potencial criador quando está o quê? Inspirado pelas mentes das esferas mais altas, né? E aí, Lísias continua a sua explicação. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que seus raios iniciais partam de cima. Olha que coisa linda. Então, vamos pensar aqui. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que seus raios iniciais partam de cima. Então, vamos pensar nas casas espíritas, nos núcleos de bem-estar às pessoas, de auxílio, hospitais, não é? Instituições de auxílio generalizado, às vezes fundações que vão ajudar muitas pessoas, onde existe um pensamento bom, o plano espiritual esboça toda essa estrutura primeiro no plano espiritual superior, para que depois, então, ela possa ser materializada aqui na Terra. Então, muitas vezes nós pensamos, né, que determinadas intuições que nós temos são coisas nossas. Mas aqui com isso nós podemos imaginar que todas as vezes que nos vem em mente fazer um abrigo para crianças, né, abrir uma casa espírita, um núcleo de auxílio, orientação ao próximo, uma escolinha numa comunidade carente, um programa social qualquer, nós estamos muito provavelmente, realizando aquilo que combinamos realizar quando estávamos na espiritualidade superior, aguardando o momento da nossa reencarnação. Muito provavelmente foram compromissos assumidos por nós ainda na espiritualidade. E quando chega o momento desta realização, o nosso amigo espiritual, os nossos espíritos simpáticos começam a nos lembrar desse compromisso assumido. E aí nós começamos a elaborar em nossa mente, né, ou talvez até mesmo recordar daquilo que planejamos e que fomos orientados a executar quando ainda estávamos no plano espiritual. E daí Lísias dizer, né, que nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que seus raios iniciais partam de cima do plano espiritual superior. Então é muito lindo isso, né? E aí nós temos que pensar também, né? Todas as vezes que nos propomos a realizar algum trabalho de benefício ao nosso próximo, verdadeiramente, alguma coisa que nós verdadeiramente, com todo amor, desejamos realizar. Isso, com certeza, vai ser muito, terá muito auxílio da espiritualidade.
E nós vemos diversos exemplos desse tipo de coisa. Se nós conversarmos com presidentes, diretores de casas espíritas, né, de instituições de caridade, sobretudo essas instituições que não têm qualquer auxílio governamental e que sobrevivem graças ao amor, à dedicação dos seus trabalhadores, dos seus voluntários, nós vamos saber que em diversas ocasiões aquela instituição esteve passando por situações muito, muito difíceis, a ponto de fechar, de interromper as suas atividades. Mas que em determinado momento receberam uma intuição, uma orientação, não é? E assim elas conseguiram, né? Conseguiram continuar vivas, continuar abertas e auxiliando um número enorme de pessoas. Isso porque o plano espiritual jamais nos nega assistência, né? Aí nós vamos lembrar de um caso que o Dr. Bezerra conta, né? O Dr. Bezerra sempre auxiliando a todos, dividindo o pouco que tinha com todas as pessoas. Ele narra uma vez que ele estava, né, ainda na faculdade, tudo mais, devendo dinheiro, né, devendo a pensão onde ele estava, precisando comprar uns livros, uma coisa. Então, parece que a sua dívida na época era tipo, não sei, 50 dinheiros qualquer, né, quaisquer daquela época em que ele vivia, né? Era 50 alguma coisa, não sei qual era a moeda corrente na época. E aí ele estava assim tão preocupado, e de repente bate a porta de Bezerra, uma pessoa desconhecida, dizendo que queria ter aulas, se eu não me engano, de matemática com Bezerra. Imagina, né? E aí Bezerra, diante daquela possibilidade de ganhar um dinheirinho, né, para poder fazer frente às suas despesas, aceitou. O aluno, inclusive, fez uma questão enorme, né, de ter aulas com Bezerra e, sobretudo, fez uma questão enorme de pagar pelas aulas adiantadas. Ele não teria aula naquele dia, teria aula depois, daqui a alguns dias, alguma coisa assim, mas ele fazia questão absoluta de pagar antecipado. E aí ele deixou para Bezerra exatamente o valor que Bezerra precisava, os 50, sei lá, cruzeiros, eu não sei qual era o dinheiro da época, né? 50 réis, ou 1.000 réis, ou não sei o que. E aí foi embora. E ficou de voltar em determinado dia, acho que da próxima semana, da semana seguinte, para receber as aulas. Bezerra, então, se preparou, foi para a biblioteca, estudou a matéria e tudo mais, se preparou para dar as aulas. Só que o aluno nunca mais voltou. E tempos depois, né, já no seu trabalho espírita e tudo mais, de Bezerra, uma vez os amigos espirituais, Bezerra estava preocupado, né? E aí um amigo espiritual falou assim para Bezerra: não se preocupe, que em qualquer situação mais difícil, nós te mandaremos um aluno de matemática. Ou seja, a espiritualidade sempre buscando nos auxiliar, né, nas nossas realizações, nos nossos cometimentos, desde que nós efetivamente estejamos voltados para a prática do bem, do amor e da caridade, né? Muito, muito interessante. E aí, então, continua a explicação. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias. Isso o André perguntando para a Lígia. Tem uma história, nosso lar tem uma história da sua origem e tudo mais, assim como as grandes cidades da Terra? E aí Lígia diz, sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI, ou seja, 1500 e alguma coisa, né? 1500 e alguma coisa. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas
nas zonas invisíveis da Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém. Prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que por lá se empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Olha que coisa interessante que nós temos aqui, né? André pergunta, e nosso lar? Tem uma história, assim como todas as cidades do plano terráqueo? E a Elísias diz que sim, todas têm, né? E que nosso lar foi uma fundação, né? Foi fundada por portugueses que desencarnaram no Brasil no século XVI, né? Como eu falei, por volta mais ou menos de 1500, alguma coisa, né? 1500 é o século XVI. E ele diz que foi muito grande, né? Que as dificuldades foram muito grandes na elaboração de nosso lar, que ali também, né? Nós sabemos que o nosso lar se encontra na região umbralina, próxima à Terra, e como tal tem muitas dificuldades, né? Dificuldades, naturalmente, vibratórias. Por quê? Porque, pela proximidade com a Terra, recebe todas as emanações de todas as espécies de nós encarnados que estamos aqui. E como nós falamos que pensamento é força, e que o que nós pensamos, nós plasmamos e construímos, né? Existiam muitas construções, né? Muitas construções ásperas, difíceis mesmo, criadas pelo pensamento dos encarnados na região onde eles pretendiam edificar nosso lar. E nós sabemos que nosso lar fica na região espiritual acima da cidade do Rio de Janeiro, né? Essa orientação é a localização que André Luiz nos apresenta. Então, ele diz que no início, né, assim como na Terra existem regiões agrestes, difíceis de você trabalhar e construir alguma coisa, ali no plano espiritual também. E essa região onde nosso lar foi construída era assim difícil, né? Então, ele diz ali que hoje eles têm ali construções, né, nobres, edifícios finos e tudo mais, construídos pelas vibrações elevadas dos habitantes ali de nosso lar, e mantidas naturalmente. Mas que os fundadores passaram por grande dificuldade, porque eles tiveram que lidar com as construções mentais dos silvícolas que habitavam aqui o nosso país, nessa região aqui do Rio de Janeiro, na época em que foi construído, né, nosso lar. Então, ele diz que eram essas vibrações delicadas deles, tentando construir nosso lar, se misturavam com as vibrações, as construções infantis, né, e pouco evoluídas, rudimentares mesmo, dos silvícolas que aqui habitavam. E aí ele diz que como foi que eles conseguiram, né? Como foi que eles conseguiram, com muito trabalho, né? Com muita dificuldade, como foi que eles conseguiram criar nosso lar, apesar das vibrações infantis e rudimentares que existiam no ambiente, provindas originárias dos silvícolas que aqui habitavam, né? Ele diz que, diferentemente do que os europeus faziam na crosta, né,
que era combater essas pessoas, né? Com violência, com guerra, escravidão, o que acontecia em nosso lar era totalmente diferente. Ali, o serviço desses portugueses abnegados, desencarnados no Brasil, nesse século XVI, era um serviço perseverante de solidariedade fraterna e amor espiritual. Então, não havia violência nenhuma, afinal de contas, são aprendizes do Cristo. E o Cristo sempre nos recomendou fraternidade, serenidade, passividade, né? O Cristo era a mansuetude total. E esses aqui, né, os fundadores do nosso lar, como aprendizes do Cristo, executaram a fundação, né, de nosso lar com essas bases, né, de serviço perseverante, solidariedade fraterna e muito amor. E aí, Lísias continuou. A essa altura, atingiram, aliás, André dizendo, né, que a essa altura da conversa, eles tinham atingido uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Então, eles chegam a uma praça lindíssima, toda cercada de jardins enormes, lindos e maravilhosos. Existe uma construção muito linda no centro dessa praça de nosso lar, e essa praça tinha no centro, tinha uma construção, parecia um palácio, né? E esse palácio tinha muitas torres bem assim, soberanas, né, que apontando na direção do céu e tal, tudo muito lindo. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, desse núcleo, do centro desta praça. Aqui eles começaram o seu esforço de construção de nosso lar. Então, toda a construção de nosso lar partiu daquele ponto central, que é a praça de nosso lar, onde está localizado a governadoria. Então, aquele prédio com as torres é a governadoria de nosso lar, que fica no centro dessa linda praça ajardinada. Apontando para o palácio, Lísias disse: temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam na governadoria, estendendo-se em forma triangular. Quem já teve oportunidade de ver uma representação, né, um desenho, um mapa de nosso lar, sabe que nosso lar tem o formato, assim, como se fosse uma estrela, né? Uma estrela de 6 pontas. Então, no centro dessa estrela de 6 pontas é a governadoria, e cada ponta, né, representa um ministério, né? Então, Lísias explica que ali, né, daquela praça da governadoria partiam todos os ministérios, ou seja, no final, todos os ministérios vão convergir para o centro da praça, onde está a governadoria, né? Então, nós sabemos que tem um governador, 72 ministros, divididos em 6 ministérios, tá? Cada ministério com 12 ministros coordenando e realizando os trabalhos daquele ambiente. E nós vimos que são, com certeza, muitos trabalhos, né? Porque só no Ministério do Auxílio nós temos todas aquelas funções: atender a doentes, atender as preces, né? Selecionar preces, preparar reencarnações, organizar turmas de socorro a umbral, né? Ajudar as pessoas que estão sofrendo na Terra, estudar solução para problemas, processos dolorosos que também se encontram na Terra. Então, imagina, né? O do auxílio tem essa função, imagina os outros ministérios, né? Como também são extremamente cheios de atividades. E aí a gente volta a pensar, né? Como nós somos tolinhos a imaginar, vai desencarnar e vai sumir, não vai fazer nada, né? Voltando àquela ideia, né? Vou ficar lá tocando harpa num ócio total. Não existe ócio no plano espiritual, né?
Nós, quando desencarnamos, nós temos muito o que fazer. Muito trabalho pela frente, muito estudo, muito aprendizado. A nossa evolução, ela se dá nos dois planos. Nós evoluímos espiritualmente, tanto quando encarnados, como quando estamos no plano espiritual. Não existe uma parada nessa evolução, né? Então, nós estamos sempre progredindo, sempre progredindo. Muitas vezes aprendemos muitas coisas no plano espiritual e depois vamos pô-las em prática aqui na Terra. E aí a gente vai lembrar dos médiuns, né? Existe mesmo em nosso lar, em alguma obra um pouco mais adiante, nós, não sei se mesmo nesse aqui, nós vamos ver que espíritos passam, às vezes, 30 anos em nosso lar, se preparando para reencarnar e, quando reencarnados, viverem a mediunidade, trabalharem mediunicamente, a mediunidade com Jesus, em benefício de todas as pessoas. Só que, infelizmente, alguns, quando chegam aqui, se esquecem desse compromisso assumido, se esquecem desses 30 anos de estudos em nosso lar e não desejam, quando convocados à realização das suas tarefas mediúnicas, não querem assumi-las. Dizem que é muito compromisso, que é muita responsabilidade, que não tem tempo agora. E aí não fazem o que foram, o que foi planejado para eles realizar aqui na matéria, e aí quando retornam ao plano espiritual, retornam como médiuns falidos, né? Como espíritos que não cumpriram a sua tarefa pré-estabelecida, acordada e concordada no plano espiritual. Então, nós temos que ter muita atenção com isso, né? Nós estamos aqui na matéria, somos espíritos imortais, vivendo uma experiência na matéria, e precisamos fazer valer cada minuto de nossa encarnação de forma útil e de forma que nos auxilie a crescer cada vez mais, eliminando as nossas más tendências, os nossos maus sentimentos, as nossas más atitudes, para que, como eu sempre digo, que nós consigamos, na hora que tivermos que retornar ao plano espiritual, quando terminar o nosso tempo aqui na matéria, né, nesta encarnação, que nós possamos retornar ao plano espiritual e felizes constatar que nós estamos um pouquinho que seja melhores, mais evoluídos, mais aprimorados do que quando nós saímos de lá para cá, né? Então, vamos continuar. Ele diz, então, Lísias, né, que aqui na praça é o ponto de convergência dos 6 ministérios, né? E ele continua. Ali vive o nosso abnegado orientador, ou seja, na governadoria, né? Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Ou seja, o governador de nosso lar, aquele responsável por todos os trabalhos da colônia, tem 3.000 colaboradores, mas é o que mais trabalha. O que mais trabalha. Vejam que excelente exemplo, né? Que os nossos companheiros aqui da matéria poderiam perfeitamente seguir, né? Então, ele diz, os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Olha que interessante, os ministros do nosso lar eventualmente vão para outros planos, para outras moradas da casa do Pai, outras esferas, não é? E eles então vão se renovar, adquirir mais e mais conhecimentos, né? Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão, né, que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono.
Basta lembrar que estou aqui há 40 anos. Olha, Lísias está há 40 anos em nosso lar, né? Estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. O seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Ou seja, o governador de nosso lar está ligado a todas as pessoas, dando assistência carinhosa a todos eles. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou: não faz muito e comemorou-se o 114º, 114 anos. 114º aniversário da sua magnânima direção. O governador de nosso lar está na direção de nosso lar há 114 anos. Calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Que lindo, né? Essa descrição inicial de nosso lar. Muito bem, nosso amigo Tavares nos diz que nós temos algumas perguntas. Vamos aproveitar, então, esses momentos finais para nós respondermos as perguntas aqui dos nossos queridos, né? Nós temos aqui a nossa Arlene. Olá, Arlene, querida, como vai? Boa tarde. Você diz, nesse lugar tão perfeito, de vibrações maravilhosas, deve dar ao espírito uma tristeza, uma insegurança, ao lembrar que um dia terá que renovar a terra, retornar à terra, certo? Olha, Arlene, eu diria que depende muito do espírito, né? Depende muito do seu grau evolutivo. Por quê? Porque quando você está consciente que que você precisa evoluir constantemente, quando você está consciente que, de repente, na sua história pregressa como espírito, existe ainda algum pontinho obscuro que precisa ser reparado, a sua ansiedade é grande para retornar à Terra e poder consertar. Imagine você, né, estando em determinado patamar da sua, de um determinado ambiente, vamos dizer que fosse numa empresa, né, que você estivesse para ser promovido ou para continuar crescendo dentro da empresa. Mas aí os seus superiores dizem assim, você, para crescer, você tem que voltar lá para o início da sua carreira profissional, onde você cometeu tal e tal deslize, você precisa voltar para corrigir isso. Quando isso estiver resolvido, você vai estar purificado daquele problema e poderá voltar e continuar evoluindo. Então, naturalmente, você que quer subir, você quer continuar a crescer e caminhar em direção a Deus, ao nosso Pai, você vai querer o mais rápido possível voltar para acertar aquilo que te retém na retaguarda da evolução, né? Então, com certeza, o espírito consciente da sua necessidade de evolução, ele não terá medo de retornar. Ele poderá até ter um receiozinho, será que eu vou fazer direitinho dessa vez? Mas se recusar a reencarnar, sabedor de que ele precisa para continuar a sua evolução, acredito que nenhum espírito que tenha esse entendimento vá se recusar, ok? Temos alguma outra pergunta? Nesse ministério, escutaram as preces rogativas de André no umbral? Sim, com certeza. Com certeza. Lembra que Lísias falou que Clarencio é um dos 12 ministros, não é? Ali do Ministério do Auxílio, que uma das tarefas do Ministério do Auxílio é prestar socorro aos espíritos sofredores do umbral. O André estava no umbral. Quando o André fez a rogativa, pediu socorro, ele foi ouvido no Ministério do Auxílio e foi ser socorrido justamente pelo ministro Clarencio, ok? Essa é uma das atividades do Ministério do Auxílio. Os ministros põem em prática em nosso lar o que aprendem nos planos superiores? Com certeza, com certeza. Se eles eventualmente vão a planos superiores, eles adquirem novos conhecimentos, novas orientações e sempre, né, vão pôr em prática. E a mesma coisa nós, vamos nos imaginar, nós que somos mais imperfeitos, né?
se nós vamos fazer um curso de reciclagem, né? Se a nossa empresa nos manda para algum lugar para fazer um curso de reciclagem, um curso de aperfeiçoamento, é óbvio que quando nós voltarmos à empresa, nós colocaremos aquilo em prática. E, com certeza, os ministros de nosso lar também, né? Algum outro questionamento, Tavares? Antes desse estudo, até nós espíritas desconhecíamos existir uma organização tão completa no mundo espiritual. Imagina quem era ateu, como André. Exatamente, né? Foi aquilo que eu falei. Antes da coleção Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, o conhecimento que nós tínhamos da vida espiritual era bem menor, né? Era bem menor. Nós sabíamos da existência de um plano espiritual, como os espíritos revelaram a Kardec, mas essa riqueza de detalhes que André Luiz nos trouxe através da mediunidade maravilhosa, né, de Chico Xavier, nós só tivemos após a publicação dessas obras de André Luiz que retratam a vida no mundo espiritual. E, como eu disse, são 13 livros, né, que nós esperamos poder estudar todos eles aqui no nosso programa. E aí você diz, né, daí a necessidade de continuarmos estudando aqui na Terra, pondo em prática o que aprendemos, com certeza. E quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós também iremos continuar aprimorando os nossos conhecimentos no plano espiritual. Aprimorando, trabalhando, né, estudando, para que quando nós tivermos uma nova oportunidade de retorno, possamos também executar tudo aquilo que nós estamos aprendendo, que nós temos aprendido no plano espiritual, né? Então, é muito importante isso. O aprendizado não para, né? Estamos sempre trabalhando, estudando, aprendendo e nos aperfeiçoando. Afinal de contas, é esta a finalidade primordial nossa, de espíritos, né? Fomos criados simples e ignorantes e, efetivamente, precisamos evoluir a cada oportunidade que nos é dada por Deus, nosso Pai Maior. Não sei, Tavares, se temos alguma outra questão no momento. Não, né? Então, acreditamos que chegamos, assim, ao final do nosso programa de hoje. Daqui a mais alguns minutinhos, nós iremos ter a nossa horário da Ave Maria, às 18 horas, né? Vou aproveitar agora para dar boa tarde a todos os amigos que estão aqui conosco nesse estudo. Ângela Coutinho, boa tarde, Ângela querida. Tavares, ela está mandando boa tarde para você também. Arlene, boa tarde, querida Silvia Tavares, boa tarde, querida. Maria Cláudia Soares, boa tarde, Maria Cláudia, que bom ter você aqui. Vera Parente, boa tarde, querida, que bom. Regina Selle, boa tarde, Regina, obrigada por estar aqui conosco. Elizabeth Aguiar, boa tarde também, Elizabeth, obrigada. Lúcia Pelon, boa tarde, Lúcia. Rosane Marques, boa tarde, Rosane. Bia Grimmer, boa tarde, Bia. Alessandra Oliveira de Aguiar, boa tarde, querida, obrigada por estar conosco. Maria Eduarda, depois da morte do corpo físico, é o tudo, é a verdadeira vida, com certeza. É a nossa verdadeira vida de espíritos, né? Delso, meu amigo, boa tarde. Maria, boa tarde, Maria. Minervino, boa tarde, Minervino, meu amigo, boa tarde, obrigada por estar conosco aqui. A Deusa Souza de Oliveira, boa tarde, Adeusa, obrigada. Rosângela Alves de Azevedo, boa tarde, querida, obrigada por estar aqui conosco. Adeusa, boa tarde. Bem, meus queridos, creio que chegamos agora, então, ao momento, não é? Nosso momento final, quando nós, então, teremos essa linda Ave Maria aqui na nossa web rádio Estação da Luz. Então, uma boa tarde para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um programa A Vida no Mundo Espiritual, estudo das obras de André Luiz, livro Nosso Lar. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus.